Nós vamos dar início a mais uma reunião no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Nós estamos hoje recebendo o nosso expositor regular do Instituto, Fabiano Pereira Nunes, rogando neste instante, Jesus, posto que estamos em teu nome reunidos, nós aqui, elevando nosso pequenino coração para junto do teu, de onde sempre recebemos bênçãos, luzes, forças, orientações, instruções e intuições. E neste instante também, Mestre, nós recebemos essas tuas dádivas crísticas. Desce por sobre o nosso querido ICEB, por sobre o nosso querido expositor Fabiano Pereira Nunes e por sobre todos nós que aqui estamos em ambos os planos de existência para estudarmos as linhas, as maravilhosas profundidades do teu Evangelho de Luz e da codificação monumental de nosso querido codificador Allan Kardec. Guarda-nos, Mestre, sob tua paz e tua luz, sob a graça de nosso Pai, hoje e sempre, assim seja. Bem, então, nós temos aqui Fabiano Pereira Nunes, que é médico intensivista, participa do Grupo de Estudos Espíritas Rivaio, é articulista da revista Cultura Espírita do ICEB, que será retomada muito em breve, se Deus quiser, e é colaborador do programa Uma Bandeira para o Futuro, da Rádio Rio de Janeiro. Fabiano hoje vem nos falar, porque ele está fazendo uma série sobre o Jesus de Allan Kardec e o Jesus dos historiadores. Hoje ele nos fala sobre o Jesus de Allan Kardec e o Jesus dos teólogos. Somos todos ouvidos, Fabiano. Muito obrigado ao Instituto de Cultura Espírita do Brasil pelo convite. É sempre, para mim, muito honroso e, de verdade, uma alegria muito grande poder compartilhar o pouquinho, muito pouquinho que nós sabemos, que nós estudamos com os nossos queridos amigos e amigas. Obrigado. Vamos dar início, então, na verdade, uma continuidade a essa série de estudos e hoje nós vamos fazer uma menos leitura do slide e mais bate-papo sobre a apresentação. Então, no nosso primeiro encontro, nós conversamos sobre o que é da alçada do Espiritismo e o que é da alçada das ciências. No nosso segundo encontro, nós estabelecemos as fronteiras entre as ciências históricas e a ciência espírita e a filosofia moral que derivam dessa ciência espírita. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre teologia e espiritismo. Eu lembro que há alguns anos atrás, alguns anos não, muitos anos, né? A gente vai ficando mais velho e tudo acha que é alguns anos, mas às vezes são décadas passadas desde que algo aconteceu, que foi oferecido numa universidade na região sul do Brasil um curso de teologia espírita. Eu sei que muitos afirmam que o espiritismo está no campo da teologia. Mas, para começar nosso bate-papo, vamos evocar aqui as frases que vão, vamos dizer assim, dar um salvo-conduto a este expositor. Epiteto, filósofo estoico, traz a reflexão de que é impossível para o homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Esse pensamento ele veio da antiguidade, mas até o século XIX, no século XIX, encontraremos Claude Bernard, um dos maiores fisiologistas da história, se é que não foi o maior fisiologista da história, e inscreve essa frase: aquilo que julgamos já saber é o que frequentemente nos impede de aprender. Então, em relação à ciência, espiritismo, teologia e espiritismo, nós viemos trazer reflexões. Será que o espiritismo está na área da teologia, está no campo da teologia? A teologia e o espiritismo estão numa mesma esfera, ou seja, a teologia é da alçada do espiritismo?
E também vou me escudar nas palavras de Allan Kardec, em A Revista Espírita de janeiro de 1866. Cada um é livre de encarar as coisas à sua maneira, e nós, que reclamamos esta liberdade para nós, não podemos recusá-las aos outros. Mas porque uma opinião é livre, não se segue que não se a possa discutir, examinar o lado forte e o lado fraco, pesar suas vantagens e inconvenientes. Primeira questão que nós vamos analisar. Primeira questão não, uma das questões que nós vamos analisar. Aliás, perdão, já passamos por essa reflexão, se a doutrina espírita revela descobertas que são da alçada das ciências históricas. Os queridos amigos e amigas podem ver nos estudos anteriores. Os slides eu vou passar porque já foram cuidadosamente estudados. Essa é a grande questão que vai ficar para o último estudo. Quem é o Jesus de Allan Kardec? Eu tenho a impressão que ele não vai caber no último estudo, porque são 6 vertentes relacionadas a esse Jesus de Allan Kardec, o Jesus objetivo. Por que o Jesus objetivo? O Jesus é um conceito. Tudo que nós estamos conversando agora é um conceito sobre Jesus. O Jesus histórico, o homem que viveu, a primeira camada está soterrada por toneladas e mais toneladas de pedras e construções. Tudo que se faz é tentar, através de escavações, seja através de escavações arqueológicas, seja através da análise das documentações existentes e as diversas documentações que falam a respeito dessas documentações, é tentar descobrir quem foi esse homem, esse judeu, camponês, que viveu no campesinato, numa região do Mediterrâneo e num local específico, na Galileia. Então, se fala em o conceito, em conceito, o Jesus. Esse conceito ele é uma teoria, são hipóteses que vão sendo desdobradas ao longo dos estudos. A gente trouxe aqui o estudo levantamos o estudo de Ernest Renan sobre a vida de Jesus, isso remonta ao século XIX. Mas nós vamos ver que a ideia de buscar quem é Jesus não é recente. Ela começa em qual século? Ela já começa no século I. No século I já se buscava saber quem era Jesus. Mas o Jesus de Allan Kardec ele é objetivo. O Jesus de Allan Kardec ele não é subjetivo. O Jesus de Allan Kardec nós encontraremos na produção literária de Allan Kardec. 33 entre textos, livros separados, opúsculos e brochuras, livros de 400 a 500 páginas, 23 obras, para nós escavarmos o Jesus de Allan Kardec. Eu não sei se eu consegui já escavar o Jesus de Allan Kardec. Nós vamos tentar apresentar algumas escavações literárias que nós fizemos nos livros de Allan Kardec. Receio que não seja possível contê-la, fazer ela estar contida em um único estudo. Talvez tenha que ficar para o segundo semestre o desdobramento desse estudo, mas pelo menos uma introdução nós apresentaremos. Pelo menos a questão de Jesus enquanto um ser humano, isso nós tentaremos, sim. Lembrando que a questão do Jesus histórico já havia passado em relação à publicação dessa obra do século XIX, que, embora hoje ela precise de muitas atualizações, é uma das obras consideradas de vanguarda na época, na busca de um homem chamado Jesus, que viveu em Nazaré. E Allan Kardec traça considerações sobre isso. Então, hoje, o Jesus dos teólogos versus o Jesus de Allan Kardec. E aí a questão, a doutrina espírita faz teologia conforme acreditam ou afirmam alguns historiadores? Porque os historiadores dizem que o espiritismo faz teologia? Porque a separação entre o Jesus da história e o Jesus da Bíblia é muito grande. A Bíblia ela traz informações que são puramente teológicas. Então, quando alguém apresenta uma opinião espírita sobre uma passagem da vida de Jesus e se confronta com os estudos dos historiadores, o historiador
naturalmente por não conhecer o Espiritismo, né, não conhecer Allan Kardec, logo afirma, olha, esse é o campo da teologia, o Espiritismo aqui está se alinhando aos teólogos, né, o que é uma tremenda injustiça. Primeira pergunta, o Espiritismo faz teologia? Essa pergunta não é só sobre teologia, nós já vimos que em relação à ciência, a ciência espírita é uma ciência diferente. Allan Kardec explica, é uma nova ciência. Por que nova? Porque ela trata a natureza, origem e destino dos espíritos e a relação dos espíritos com o mundo corporal. Não existe uma ciência igual a essa. Então, uma nova ciência, e dela se deriva uma filosofia de uma ciência, mas também uma filosofia de uma ciência totalmente nova, porque deriva da ciência espírita, que já é uma ciência nova. Durante mais de 10 anos, Allan Kardec afirmou que o Espiritismo não era uma religião. Em dezembro de 1868, ele publica, em dezembro de 1868, o artigo, a propósito da comemoração do Dia de Finados, O Espiritismo é uma religião? Onde Allan Kardec diz, não, o Espiritismo, do ponto de vista filosófico, é uma religião. Do ponto de vista do entendimento comum, ordinário, vulgar da palavra religião, não, o Espiritismo não tem nada a ver com religião. Ele tem a ver com religião quando se observa a etimologia da palavra. E Allan Kardec, conhecedor profundo do grego e latim, diz que religião significa religar, não religar o homem a Deus, é religar o homem ao homem. O dicionário Ruais, na parte de etimologia, ele mostra isso. Religião vem do latim, agora, ou do grego, não recordo bem, relige homini, que é ligar os homens. Então, Allan Kardec diz, filosoficamente, o Espiritismo é uma religião, porque ele promove a comunhão do pensamento, a comunhão dos sentimentos, a comunhão de propósitos, a comunhão em torno da caridade. Então, ele é uma religião no sentido filosófico. Vamos dizer também que, no sentido teológico, em relação à teologia, no sentido literal da palavra, é evidente que sim, o Espiritismo ele vai ser uma teologia, porque Theos é Deus, Logos, a palavra, o estudo de Deus. Então, o Espiritismo não começa com o primeiro capítulo das causas, primeira parte das causas primeiras ou primárias sobre Deus, e em todo momento Deus e suas leis, a perfeição divina não são estudados. Então, o Espiritismo, no sentido etimológico da palavra, faz teologia, mas e no sentido comum, no sentido vulgar, no sentido mais usado da palavra teologia? Essa é uma questão. Outra questão muito interessante, o Espiritismo pode ser definido como, a doutrina espírita pode ser definida como uma denominação cristã? Para toda resposta existe sempre uma coisa, um ponto de vista. Se você tiver num ponto de vista ou no outro ponto de vista, então, para quem já está querendo pegar no sono, eu vou dizer, não, o Espiritismo não pode ser definido como uma denominação cristã do ponto de vista teológico. Eu sei que tem gente que vai cair da cadeira, mas a ideia é fazer até dar uma acordada. Mas veja bem, por isso colocamos os slides iniciais, tá? Uma opinião é livre. Se a gente quer ter uma opinião livre, a gente tem que dar opinião livre para as outras pessoas. Então, vamos começar partir para as encrencas. Já vimos aqui que existe uma teologia do grego theos e logos, estudo de Deus, o estudo da divindade. Essa teologia ela se divide em teologia sistemática e teologia bíblica, é uma das divisões da teologia, mas temos que entender o seguinte, a teologia bíblica ela se baseia em quê? Na Bíblia, na condição da Bíblia enquanto palavra inspirada de Deus. Aí eu pergunto, qual foi a primeira teologia do cristianismo? Alguém que está assistindo quer opinar? Quer dar um palpite? Qual foi a primeira teologia do cristianismo? Hã? Se ninguém quer opinar, vamos então começar a pensar sobre a teologia do cristianismo.
desde o século XVIII, veja, desde o século XVIII, já se fala na formação do Novo Testamento. Quais foram os documentos, foram fontes para os textos que estão no Novo Testamento, como por exemplo, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Já no século XVIII, se buscava uma fonte inicial de ensino de Jesus que tivesse sido usada pelos redatores do Evangelho de Mateus, de João, de Marcos e Lucas. Menos de João, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Aí pergunta o seguinte, ora, se esses evangelhos foram escritos pelos apóstolos de Jesus, por que eles teriam que consultar o material? A ideia de que o material foi consultado não é fruto de uma opinião. Isso são estudos muito complexos, muito profundos, que vejam, que não começou no nosso século. Porque esses evangelhos de autores de redatores que não se conheceram têm frases idênticas no grego. Usam expressões idênticas, uma parte desse material. Então, para redatores que não se viram, não se conheceram, usar expressões idênticas, frases idênticas, termos idênticos, não é coincidência. Isso fala fortemente sobre a hipótese esses três redatores terem lido uma fonte comum. E surgiram várias teorias, as teorias dos sinóticos, o documento Q, inicialmente chamado documento Q, hoje chamado Evangelho Q, que Friedrich Schleiermacher, é alemão, só a professora Nádia para ler esse termo. Ele levanta essa possibilidade que hoje é amplamente aceita de um documento inicial. Vamos fazer aqui uma recordação. Tá? Jesus, o homem que viveu na Galileia, ele não escreveu absolutamente nada. E, ao seu tempo, também nada se escreveu a respeito dele. Tudo que existiu foi a pregação e a chamada... os estudos rabínicos, os discursos de Jesus, as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, eles giravam em torno dos ensinos que estão na religião judaica. Jesus nasceu na Judéia, viveu como judeu, e até a sua morte ele foi um judeu. Aí a pessoa fala, mas Jesus precisava do judaísmo? Por que ele nasceu lá? Não foi por acaso. Não que ele precisasse do judaísmo, mas é muito difícil. Como ele iria ensinar sobre a existência de um Deus único, partindo do zero, num mundo onde existia um panteão de deuses? Então, já era um povo que tinha um preparo para receber uma nova aliança com Deus, que nós chamamos de Novo Testamento. Então, de Jesus, nós só tínhamos a pregação. Quando Jesus morre, em torno do ano 33, de Jesus fica apenas a tradição oral, ou seja, eles continuavam falando sobre o judaísmo, eles continuavam ensinando sobre o judaísmo, mas usando as palavras de Jesus para entenderem o que estava se passando, o que estava se lendo, ou que estava sendo ensinado nas casas de oração ou nas próprias comunidades. Vamos entender o seguinte, nós vamos encontrar em determinados textos, como, por exemplo, o Evangelho de Tomé, e no próprio Evangelho que, e Jesus disse, quem já viu o Evangelho de Tomé, vai ver que são 114, se não me falha a memória, sentenças, sempre da seguinte maneira, e Jesus disse, essa musicalidade, essa entonação, significa que ela vem de uma oralidade. A partir de algum momento, se buscou escrever o que Jesus havia dito. Então, o evangelho, chamado Evangelho que o Evangelho de Tomé, eles são
uma coleção de ditos. Vejam, aqui nesse texto desse livro, ele coloca como uma coletânea de palavras de Jesus. Olha, desde o século XVIII até o século XX e século XXI, pesquisadores eles vêm se reunindo em seminários, fazendo estudos profundos da língua grega, dos termos, para tentar extrair dos evangelhos sinóticos o que poderia ser o chamado evangelho quê? Em português, nós temos pouco material. A gente tem o material de John Dominic Crossan, né? É de Burton Mack, O Evangelho Perdido, As Origens Cristãs, o livro de quê? Então, esse conteúdo, com expressões, com termos, com frases, com palavras, ele é encontrado em Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas. Pouca coisa em o Evangelho segundo João. A datação desses evangelhos, então, nas primeiras décadas, não parece que não havia documentos circulando. Veja bem, eu sei que algumas pessoas estão caindo da cadeira dizendo mas um livro tal fala tal coisa. Eu estou apresentando a visão da ciência, que aí mesmo ela já se diferencia da visão da teologia. Já começamos a ver uma diferença da teologia para a ciência. Então, essa coleção de palavras de Jesus, ela é posterior. Entre o ano 55 e 60, existe essa coleção de palavras que nós chamamos atualmente de evangelho que, ou documento que já foi escavado, existe já uma parte do seu conteúdo que foi estabelecido como sendo um material de consulta dos outros evangelhos. Por essas uma das pesquisas é sobre isso, vocabulário, termos, expressões, mas também circulava entre os anos 50 e 60 uma outra coleção de escritos não sobre Jesus especificamente, mas sobre os ensinos de Jesus. Quais eram os documentos que estavam circulando aqui? Que todo mundo tem em casa. Começa com epístolas e termina com Paulo. Nesse período, circulavam as epístolas paulinas, entre o ano 50 e 55. Agora, vejam, tanto nas coleções, no chamado Evangelho que, quanto nas cartas de Paulo, o que se fala sobre a biografia de Jesus? Jesus nasceu, Jesus foi para Belém, perseguição de Herodes, etc. Essas questões. O que se escrevia sobre Jesus nesse tempo? Nada, absolutamente nada. Paulo, quem mais escreveu precocemente sobre Jesus, que é a coleção de documentos que o Evangelho que é um evangelho de ditos, né, de conteúdo, não aparece a morte de Jesus na cruz, não aparece a ressurreição de Jesus na cruz. Então, Paulo ele não escreve nada sobre Jesus, sobre a aparência de Jesus, sobre os olhos de Jesus, sobre a barba de Jesus, sobre o corpo de Jesus. Tudo que Paulo traz não tem relação com a biografia específica de Jesus. São análises que Paulo faz dos ensinos de Jesus. E qual ensino de onde Paulo leu os ensinos de Jesus? Aí é uma outra encrenca para a gente aqui criar polêmica. Então, esse material que está em Marcos, Lucas e Mateus, ele também causa uma outra espécie. Marcos, o material contido no Evangelho segundo Marcos, só para deixar claro, existem 3 evangelhos de Marcos. O Evangelho secreto de Marcos, um proto-evangelho de Marcos, que é um texto de Marcos antes do Marcos que nós temos na Bíblia, e o texto de Marcos da Bíblia. Tá? São 3, no mínimo 3 evangelhos de Marcos. Mas vamos juntar todos num só. Também existe material em relação ao vocabulário, termos, expressões, frases praticamente iguais que estão em Lucas e Mateus. E não estão em quê? Então, existe um material que é comum aos 3, existe um material que está em Marcos, Lucas e Mateus. Então, isso se levantou a possibilidade da teoria das 2 fontes. Mateus e Lucas usaram 2 fontes de
textos para a redação dos seus evangelhos. Marcos e Evangelho quê? É claro que existe um material de Mateus que é comum a Lucas e não é comum nem a Marcos. Aqui tem um material que é de Mateus e Lucas e não dos outros dois. Então, é possível que ainda exista uma outra fonte de informação e existe material exclusivo de Mateus e o material exclusivo de Lucas. E aí a cabeça das pessoas fica mas espera aí, por que Mateus vai, se ele foi discípulo de Jesus, por que o Evangelho segundo Mateus, que ele redigiu, tem material que ele consultou de outras fontes? Vejam bem, isso hoje em dia, em relação às ciências históricas, não é uma dúvida, tá? Já está estabelecido, e as provas são, obviamente, provas de pesquisa, de investigação, mas a ciência é assim que ela se faz. Ela não traz verdades, ela traz perguntas, uma resposta, que vai receber uma antítese e gerar uma nova pergunta, e assim a ciência vai evoluindo. Então, nós estamos falando do ponto atual da investigação. Nem atual, né? Atual com base no que eu consegui estudar, obviamente. Então, vejam que a datação desses evangelhos ela é muito posterior às cartas de Paulo. Ela vai chegar ao Evangelho de João, ele já passou para o segundo século, voltou para o primeiro. Para o segundo, voltou para o primeiro. Mas hoje ele é colocado aqui entre o final do primeiro século e início do segundo século, o chamado quarto evangelho, o Evangelho de João, né? Aí pergunta assim, mas como você pode datar? É por carbono 14? Não é carbono 14. Vocês estão vendo aqui as letrinhas atrás? São letras em grego. Então, existem várias técnicas de descobrir a datação de um documento. Por exemplo, a junção de duas letras, a junção de uma palavra de três letras, determinadas formas de grafar uma letra. Então, com base nesses estudos de vocabulário, de teologia, de cruzamento com dados que a ciência já revelou de outros documentos históricos, se estabelece uma datação para esses evangelhos. Então, os evangelhos estão mais ou menos datados dessa maneira. Evangelho de Marcos, final dos anos 60, e os outros evangelhos a partir dos anos 70 até o final do primeiro século. Se eu disser, eu já dei até esse exemplo, se eu pegar uma carta, escrever assim e encontrar assim escrito, porque vossa mercê poderia me visitar para tomar um chá. Ora, vossa mercê, no Brasil, uma carta em português, nós estamos falando do século XVI, XVII, XVIII. A gente não vai encontrar uma carta escrita vossa mercê no século XIX, até pode, mas não é provável. Então, é provável que seja 1600, antes de 1500 não dava, porque só tinha índio. Então, a gente faz essa datação. E numa outra carta encontramos, porque vós me ser poderia vir aqui em casa tomar um chá. Bom, vós me ser, nós não vamos encontrar no século XXI, nem no século XX, mas poderíamos encontrar, talvez, no século XVII, no século XVIII, no século XIX. E, veja bem, isso é um exemplo tosco, tá? É um exemplo hipotético. E numa outra carta nós já encontraremos, olha, porque você pode vir aqui em casa tomar um chá. Bom, você no século XVI nós não vamos encontrar, no século XVII não. Começa a se usar o você lá para o século XIX e XX. Exemplo hipotético, ok? Então, essa maneira hipotética de tentar demonstrar aqui, de dar uma pista, de como os pesquisadores fazem datações desse material, que nós chamamos de evangelhos. Essas datações, elas, a cada pedacinho de papiro que é encontrado, um caquinho do tamanho de uma unha, isso é verdade, é um papiro encontrado que é do tamanho de uma unha. Mas nesse papiro tem um trecho do quarto evangelho, do Evangelho de João, com uma forma de grafar que poderia ser encontrada no século I. Então, um pedaço de um texto mais antigo de João foi trazido do século II para o final do século I. Ele estava no século II e já e era colocado muito posterior. Mas ele foi andando para trás. Então, essas datações variam. Mas uma coisa é certa:
Antes dos escritos de Paulo, esses evangelhos não circulavam. Esses evangelhos não circulavam, segundo o que se tem da pesquisa atual. Alguém quer fazer alguma colocação? Porque a encrenca já está grande e ela só começou. Os problemas estão só começando, tá, gente? Isso aí é só a introdução dos problemas. São muitos problemas teológicos e históricos. Ainda nem encontrei na questão de Kardec. Mas já vou adiantar que Allan Kardec, sobre teologia, toda vez que ele fala de teologia, ele se coloca à parte da teologia. Porque os teólogos falam, os teólogos acreditam, e até um dos textos ele diz assim, os teólogos em si mesmos não chegam a uma conclusão. Então, como os teólogos podem ficar contrários à ciência e ao espiritismo em relação à Gênese, se eles próprios nem chegaram a uma conclusão única, se eles já divergem entre si? Então, Allan Kardec coloca o espiritismo à parte, craseado, da teologia. Ok? Querigma, o que é querigma? É a coisa proclamada, que em grego quer dizer a coisa programada, ou seja, um conjunto de frases que os primeiros cristãos declamavam, que fazia parte das suas crenças defendidas, crenças seguidas. Quando a gente fala assim, temos que conhecer o cristianismo antigo. Não existe um cristianismo antigo. São muitos cristianismos, porque cada comunidade, cada região tinha o seu cristianismo. Então, sobre qual cristianismo nós estamos falando? É o cristianismo da Síria? É um tipo de cristianismo. É um cristianismo das províncias romanas? É um outro tipo de cristianismo. É um cristianismo chamado judaísmo messiânico, que eram judeus que seguiam o judaísmo, mas acreditavam que Jesus era o Messias. Esse é um outro cristianismo. Então, qual era o cristianismo? É o cristianismo dos seguidores de Madalena. É um outro cristianismo. Vejam bem, a primeira coisa que nós vamos ter que, daqui a pouco, tentar definir é o que é seguidor e o que é apóstolo. No Evangelho não existe a palavra apóstolo. O que existe é a palavra seguidor de Jesus. Evangelho E esse livro não é o melhor, não. Os melhores livros estão na língua inglesa. Esse aqui eu acho que é o melhor, é de Burton L. Mack, M-A-C-K, da editora Imago. Os melhores livros estão na língua inglesa, para variar, né? Então, em inglês. Mas Jesus não tem apóstolo, ele tem discípulo, como também o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé, Jesus não tem apóstolo, ele tem discípulo. Mas apóstolo e discípulo é a mesma coisa? Apóstolo é aquele que Jesus enviou. Não, não é bem isso, não. Isso é teologia, tá? Vamos ver. Essa é a pergunta. Quem é Jesus? Isso é os bastidores do filme de A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Então, quem é Jesus é uma busca. Essa busca não começou agora. Vejam como essa busca começou. Começou já nas primeiras décadas após a morte de Jesus. Já se estava buscando quem é esse Jesus. Olha só como se deu essa busca. Esses documentos, esses papéis que circulavam, quando a gente lê assim, o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, esses documentos não possuíam autoria, não havia assinatura. Olha aqui o meu Evangelho de João. Não existe, não foi encontrado, não está em nenhum lugar. É a assinatura desses documentos que nós chamamos de evangelhos. Eles não estavam nominados, eles não tinham autoria. Toda a autoria foi dada posteriormente. Quando foi dada essa autoria? Quando um líder, eu acho que ele era da Síria, tá? O líder de uma comunidade cristã da Síria, chamada Marcião, ele dá origem ao marcionismo. Por quê? Ele diz o seguinte, desses documentos que estão circulando, olha só, já circulavam muitos documentos. Desses documentos que estão circulando, nenhum deles é autêntico. O que é autêntico? Isso aqui é início do século II, tá?
é Lucas, mas não é o que nós conhecemos do Lucas da nossa Bíblia. É uma parte de Lucas. Ele tira do chamado, que ele batiza de o Evangelho segundo Lucas, ele tira tudo que se referia ao judaísmo, porque ele dizia que Jesus retirou o judaísmo da sua fé, porque, na visão dele, segundo Paulo, Paulo mandou romper com o judaísmo. Paulo mandou romper com o judaísmo. Então, ele faz a primeira seleção do seu cânone. Cânone quer dizer referência, padrão, régua. Então, ele coloca um pedaço de Lucas, Carta aos Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2, Gálatas, ele vai colocar 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Filemão FM, Filipenses e aos Efésios. Ele diz, isto é o cânone, isso é verdadeiro, o resto não presta. E aí Marcião deu origem a uma brigalhada, vou dizer assim, em termos de brigalhada. Por quê? Outros começaram a dizer, não, negativo. Marcião está errado, ele é um herético. Cânone Muratori foi uma seleção de textos encontrados no século XVII, mas essa seleção ela é datada do século II, onde ele já faz uma seleção de várias cartas, vários documentos que circulavam. Vejam, Apocalipse de Pedro. Existia um Apocalipse de Pedro circulando já no século II. Sabedoria de Salomão, o Apocalipse de João, Epístola de Barnabé. Então, esse cânone Muratori já fez uma seleção de textos que circulavam, dizendo esses textos são autênticos. E aí, os chamados pais da igreja, tudo isso está na coleção patrística, os pais da igreja, Irineu de León, Clemente de Alexandria, Eusébio de Cesareia, esses nomes dos locais significam a comunidade que eles lideravam, eles eram os líderes, episcopos ou bispos, que eram as lideranças religiosas. Nós estamos falando do século II, já eram homens que sabiam ler e escrever. No século I, a primeira geração de cristãos não era analfabeta, ela não sabia ler e escrever. Por isso era tudo uma tradição oral, a oralidade é que dominava. Já quando começam a chegar as novas gerações, e alguns ricos, entre aspas, né, sabiam ler, já começa a haver uma modificação do cristianismo, já surge um novo cristianismo. O cristianismo dos pais da igreja já é um outro cristianismo. E esses pais da igreja apontavam quais eram os textos que eram heréticos. Fala assim, olha só, tais textos são heresia. Heresia, heresia, heresia. Por quê? Os textos corretos são esses aqui. Sabedoria, por exemplo, Irineu, no século II, ele seleciona Sabedoria de Salomão, Pastor de Hermas, 1 de João, 2 Pedro, Cartas Paulinas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, ao longo do século II, século III, os pais da igreja foram selecionando quais os textos eram verdadeiros. Claro, que eram os textos que interessavam para eles, porque eles eram, vamos dizer assim, a referência. E para dar autoridade a esses textos, eles, os pais da igreja, diziam, esse texto que circula na minha comunidade é um evangelho segundo o apóstolo Mateus. Este outro texto que circula na minha comunidade é um evangelho segundo Marcos. E assim foram os pais da igreja quem atribuíram as autorias dos evangelhos. Até o advento dos pais da igreja, que estão aqui listados, os evangelhos não se sabia as autorias. Ou se sabia, ficava apenas na oralidade, mas isso pouco importava. Então, eles estão ali afirmando a veracidade, a autoridade da sua vida, dos princípios que eles seguiam, do tipo de vida que eles tinham nas suas comunidades, naquilo que eles pregavam, naquilo que eles acreditavam, com base na autoridade apostólica. Aqueles documentos vieram da pregação dos apóstolos. E aí os evangelhos e os textos foram nominados. Tá? Encrenca, né, gente? Muita encrenca. E quais foram os critérios? Mas são muitos textos. Deixa eu ver,
te contar uma historinha. A história não é exatamente essa, porque essa história já foi tão contada que você sabe que quem conta um conto sempre aumenta um ponto, não é isso? Mas a essência da história deve ser verdadeira. No Egito, numa cidade chamada Nag Hammadi, conta-se que quem conta é a própria pessoa, né, que achou. Lá, depois da Segunda Guerra Mundial, já vi 1947, já vi 1948, mas está ali, depois da Segunda Guerra, entre 47 e 49. Um pastor de cabras, indo procurar terras férteis, ele vai para uma região, umas montanhas, nessa cidade no Egito chamada Nag Hammadi. E aí, uma das cabras foge e entra numa gruta. Ali tinha muitas grutas. As pessoas não entravam nessas grutas porque tinham medo de animais se esconderem, que os animais se escondem nas grutas, realmente, lobo, né, coiote, cobra. E aí esse pastor, o que ele faz? Ele fala assim, eu não vou entrar nessa gruta. Aí ele pega uma pedra e atira lá dentro para fazer com que a cabra fuja, saia. Só que quando ele joga a pedra, ela faz o barulho como se tivesse batido num objeto sonoro. Pum! E aí ele fala, pô, peraí, a pedra não caiu no chão. E aí ele toma coragem e entra, e ele encontra algo que um Fabiano deixou. Por que um Fabiano? Porque meus livros eles são impecavelmente conservados. Eu odeio livro rabiscado, odeio livro... Não, veja bem, eu odeio que façam isso no meu livro, tá? O livro dos outros, cada um faz o que quiser com o seu livro. Mas eu não suporto que sublinhe, rabisque. Pô, eu pego o livro, aquilo, se for meu, evidentemente. Isso aí me deixa acabado, psicologicamente, emocionalmente. E o camarada colocou dentro de um vaso de mais de 1 metro e meio, e fechado com couro de animais, uma super papelada, códices. Os pergaminhos judaicos eles eram enrolados em rolos. Existiam os papiros enrolados em rolos. E os documentos dos cristãos eles eram amarrados, presos, como se fosse um livro, né? Presos com madeira e costurados e amarrados, formando os chamados códices ou códex. E ali ele encontrou uma pancada de alguém que guardou, né, como um tesouro seu, uma pancada de evangelhos, vamos chamar assim, de textos, que só eram conhecidos pelos escritos dos pais da igreja, que os pais da igreja desciam a mamona nesses textos chamados heréticos. E a gente só sabia o que estava ali contido através dos pais da igreja, dizendo, olha, aqui o Evangelho segundo Lucas, e ali os inimigos só tem texto herético. E esses chamados textos heréticos, chamados apócrifos, foram de conhecimento do público. É claro que esses textos não são do século I, são do século II e século III. São textos tardios. Então, embora seja, sei lá, uns 200, eu tenho 2 livrões grossões com evangelhos e apocalipses para dar e vender. Mas tem coisa muito séria ali. Tem o evangelho de Filipe, evangelho sério assim, Tiago. Então, esses textos chamados evangelhos apócrifos, eles não contam a história de Jesus, eles contam a história do cristianismo. O que os cristãos acreditavam? O que aquelas comunidades pensavam? O que aquelas comunidades acreditavam? Qual o tipo de vida que eles viviam com base nos evangelhos que eles tinham, que eles guardavam? Então, por exemplo, tem vários evangelhos, Filipe, Madalena, etc., que mostram que a comunidade de Madalena era enorme, supõe-se, né, pela quantidade de evangelhos, e forte, e era famosa, e o negócio era complicado, né? A gente hoje pensa em Madalena, Madalena, era uma comunidade muito forte. E aí, e o que eles acreditavam na comunidade deles? Na comunidade deles acreditavam o seguinte, que os outros discípulos não sabiam nada. Que Jesus, o beijo, tem um livro chamado Os Cristãos que se Beijam. Os Cristãos que se Beijam. Porque o beijo, como Deus, Yahvé, deu vida deu espírito a Adão, ao barro. Ele soprou. Então, aquele sopro era uma transmissão de poder, de sabedoria, de autoridade.
Então, o beijo que Jesus dava, o beijo que os cristãos davam, era uma transmissão de poder e autoridade. Ora, quem recebeu o beijo, se é que foi beijo, porque nesse trecho está queimado, Madalena. Ah, mas Madalena então foi casada com Jesus. Mas se fosse casada com Jesus, não seria problema nenhum. O problema é não ser casado, ela receber transmissão de poder, de autoridade, de Espírito Santo, e os outros não. E no Evangelho, é engraçado, de Filipe, se não me falha a memória, ele diz assim, porque os outros discípulos não estavam entendendo nada. Aí pedem para Madalena dar a explicação. Então, era isso que eles acreditavam, era isso que eles pensavam. Mas ali estava um texto de um evangelho chamado Evangelho segundo Tomé, que são 114 logias, logia 1, logia 2, são sentenças. E Jesus disse, Jesus disse, Jesus disse. E é possível ver como pensava a comunidade Tomé, e hoje se sabe que parte das sentenças de um evangelho primitivo de Tomé e o evangelho, esse evangelho que existem coisas em comum. Ou seja, talvez Tomé e a coleção de documentos que tenham consultado uma única fonte, porque não é possível você ter palavras, expressões, vocábulos exatamente iguais de textos que não se conversaram, não se conheceram. É a múltipla atestação. Então, é tipo o nosso controle universal do ensino dos espíritos. Então, esses textos, como eles iam trocar informação? Não tem como trocar informação. Então, talvez, hipótese hipotética, super hipotética, talvez eles tenham ainda consultado um outro texto. Mas lembra aqui dos cânones, que cada pai da igreja foi selecionando o seu? Irineu, Clemente. Bom, a confusão ela durou, foi bom até voltar, ela durou até o século IV, no Concílio de Nicéia, onde Constantino, o imperador que deu tolerância ao credo romano, ao credo cristão, e começou a organizar as comunidades cristãs através da reunião dos seus episcopos ou bispos, e ali começou a se estabelecer quais eram as crenças comuns que deveriam ser aceitas, que não seriam heréticas, né? E aí, no Concílio de Nicéia, se estabelece, em relação ao Novo Testamento, quais os documentos, os evangelhos, que seguiam a tradição dos apóstolos, estariam corretos e quais estariam errados. Então, vamos ver aqui quais eram os critérios. Então, vejam, em relação à teologia, Allan Kardec está corretíssimo. Os teólogos entre si já estão em confusão desde o século II, porque o que os pais da igreja fizeram, Jerônimo, Irineu, Clemente, Orígenes, foi teologia. O que Jesus ensinou, a essência moral dos ensinos de Jesus, já tinha ficado para trás lá, há muito tempo. A briga já era outra, minha gente. O nível da briga já era totalmente diferente. Então, o que precisava conter nesses documentos? Primeiro, que Jesus foi traído e morreu na cruz. Os documentos que contivessem a traição de Jesus e a sua morte na cruz seriam considerados documentos autênticos, por isso que vinham da tradição apostólica. Tem que dizer que Jesus foi sepultado. Jesus foi sepultado. Olha só, o Império Romano usava a crucificação como um meio mais doloroso, mais brutal, mais sanguinário e exemplar de punição. Na revolta de Esparta, parece que mais de 600 mil espartanos foram crucificados, ou 200 mil, não importa. É um número com 5 zeros, se 100 mil, 200 mil, 300 mil, tem 5 zeros no número, tá? E parece que milhões de pessoas foram crucificadas pelos romanos ao longo de todo o Império. Sabe quantos corpos de crucificados existem encontrados em escavações arqueológicas na Europa, na região de Israel? Sabe quantos corpos foram encontrados? Zero. Zero. Entre milhões, 0 corpos crucificados. Parece que encontraram um calcanhar com um prego. Pode ser, pode não ser, tem lá o achado arqueológico, está sob investigação. Entre milhões, um calcanhar. Por quê?
a lei era a seguinte: os mortos na cruz não podiam ser sepultados. Eles ficavam lá até os animais, até os predadores, os abutres, as águias, até os predadores devorarem, e os ossos ficariam no chão para as pessoas poderem ver o que acontecia com aqueles que enfrentavam o Império Romano. Então, a morte era exemplar e era humilhante, e ali ele seria devorado por predadores. Então, o texto que dissesse que Jesus foi sepultado era um texto veraz. Então, vejam que a teologia se confronta com a teologia se confronta com a ciência histórica. Mas Allan Kardec ele passa pelos dois. Porque lá em A Gênese, sobre o desaparecimento do corpo de Jesus, nesse capítulo, eu agora não sei se é 15 ou 16, tá? Mas nesse capítulo, Allan Kardec vai mostrando, antes da morte de Jesus, Jesus tinha todos os critérios de materialidade, de corporeidade. E após a sua morte, todos os aspectos que são relatados falam a favor de ser uma aparição tangível. Não é materialização, é aparição tangível. É um termo diferente que Allan Kardec usa, tá? Materialização é um termo que muitos espíritas usam, mas o termo kardeciano é aparição tangível, não só na palavra como no sentido. Existem algumas diferenças que eu considero importantes, mas isso é outro assunto. Então, ele diz, a aparição de Jesus não tem nada de material. Nada de material. E aí ele desenvolve essa dissertação, está em A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, na parte segunda, que é a parte... São 3 partes, né? Sobre os milagres de Jesus. Então, as aparições de Jesus não são aparições de corpo. Olha, ele passou entre os dois. Estão aqui os teólogos e historiadores lutando, e Allan Kardec, olha, passa fácil por entre os dois. Mas, então, esses textos têm que conter a ressuscitação de Jesus. Tem que dizer que a morte de Jesus foi sacrificial. Vejam, nos estudos da história, a morte de Jesus foi assim. Os romanos não tinham papo. As legiões romanas eram uma máquina de destruição. Uma coorte romana já fazia um estrago sozinha numa cidade. Então, eles não tinham conversa. Era um candidato a romper com a autoridade romana, a subverter a autoridade romana, prisão imediata e execução. Se fosse uma coisa menos grave, pela espada já acabava. Se não, crucificação ou morte exemplar, sem muito papo, só por ser um subversivo. Para a teologia, a morte de Jesus na cruz é uma morte sacrificial. Foram selecionados os textos onde os pais da igreja, depois os concílios, onde a segunda, já que Jesus não conseguiu estabelecer o reino de Deus, porque ele morre na cruz, executado pelos romanos, ele teria que vir numa segunda vinda, para aí sim restabelecer o reino de Deus. Tudo isso, para nós espíritas, passa liso, porque o reino de Deus está muito bem explicado, está lá na questão 1018, 1019 do Livro dos Espíritos, e depois desenvolvido nas outras obras de Allan Kardec, sobre o que é o reino de Deus para nós espíritas. E olha só que interessante, os textos selecionados teriam que ser textos sem tensões com o Império Romano. Não podia haver conflito com o Império. Tinha que ser fazer uma boa relação política, entre aspas, tá? com a força que existia, que era o Império Romano. Bom, para aqueles que não acreditam, tá? Quando a gente fala de Paulo, nós vamos agora falar um pouco de teologia paulina. Tá? Quando a gente fala de Paulo, temos que entender o seguinte: isso aqui é um livro antigo, tá? Tem outros livros maiores e melhores. O livro de Dom Dominique Crossan e Reed, R-E-E-D, Crossan e Reed, Em Busca de Paulo, ele traz um desenvolvimento bastante profundo dessas questões das cartas de Paulo. 13 cartas trazem o nome de Paulo.
muitas delas não são de Paulo. Quais são as cartas autênticas de Paulo? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses, Gálatas. A primeira Tessalonicenses, a segunda não, e Filemon. Uma notinha para Filemon. Tá? Então, seriam essas cartas autênticas. Gálatas 1 e 2, Coríntios 1, Tessalonicenses, Filipenses, Filemon e Romanos. Mas, professor, mas de onde ele tira esse negócio que são cartas diferentes? Bom, vamos lá. As cartas, elas têm diferença no vocabulário. Essas não, são iguais. No vocabulário, nas expressões, na teologia, no pensamento e na construção. Então, dessa epístola. Então, se o Fabiano sempre... Dá um exemplo ainda hipotético. Fabiano nunca fala a palavra energia quântica no passe. Energia quântica, que eu passe é uma energia quântica. Fabiano nunca fala. Fabiano fala sempre fluidos. Aí eu encontro uma carta atribuída a Fabiano, onde Fabiano diz assim, porque no passe há uma transmissão da energia quântica. O que o investigador vai dizer? Esta carta não é de Fabiano, porque ele nunca usa essa palavra, né? Ele usa fluido. Então, é um exemplo tosco, hipotético, só para a gente entender como isso foi escavado. Veja bem, desde Marcião, no século II, já se fala que existem cartas que são autênticas e cartas que não são autênticas. Então, as autênticas são essas, e as chamadas pseudo-epigráficas, deuteropaulinas, segundo Paulo. Isso era muito comum na antiguidade. Por exemplo, eu colaboro no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Aí eu faço esse estudo, aí uma pessoa diz assim, porque o Instituto de Cultura Espírita do Brasil disse que... Mas não foi o Instituto, foi o Fabiano. Mas toma um nome pelo outro. Isso é uma coisa moderna que acontece, é normal. Gente, isso não é crime não, tá? Isso é normal. Pode ser, está errado o conteúdo, mas é normal. Naquele tempo também atribuir a autoria para quem conhecia o autor não era uma falsificação, não era considerado uma falsificação. Tá? Então, existem as cartas de cristãos que conheciam a pregação de Paulo, assinam Paulo, mas não são de Paulo. São chamadas deuteropaulinas ou pseudoepigráficas. Agora, existem as cartas chamadas tritopaulinas, tem a assinatura de Paulo, mas deve ter sido escrito por qualquer cristão, menos por Paulo. Qualquer um pode ter escrito, menos Paulo. Então, essas seriam as cartas autênticas. Coríntios, 1 Tessalonicenses, não são as duas, Gálatas, Filipenses, Filemon e Romanos. Isso já está na própria carta. Vamos lá, na carta... deixa eu tirar esse trocinho aqui da frente, só um minutinho. Epístola aos Romanos, capítulo 16. Aí faz as saudações, no versículo 22. Eu, Tércio, que escrevo esta carta, vos saúdo no Senhor. Quem estava escrevendo a carta não era Paulo. Era sob a orientação de Paulo, mas não era Paulo. Coríntios, capítulo 16. Lá no versículo 21, vem as saudações, aí Paulo escreve assim, esta saudação eu mesmo escrevo, Paulo. A carta não tinha sido escrita por ele, mas ele estava presente e ele ainda assina. Então, essa carta tem até, inclusive, a assinatura física de Paulo. Colossenses, deixa eu ver aqui uma coisa. Colossenses, capítulo 4. Quando chega lá no versículo 18, ele escreve assim, esta saudação é de próprio punho, de Paulo, lembrai-vos das minhas cadeias. Nessa ele também assina. Mas não é só por ter assinado ou não que se dá a autoria da teologia de Paulo, não, da autenticidade da carta. Tem as cartas segundo Paulo e as cartas dadas com o nome de Paulo e que não eram de Paulo, pelos motivos que a gente já falou, não vou repetir, que o tempo já está voando. Teologia paulina versus espiritismo. Vejam, quando Allan Kardec ele não coloca tudo dentro do corpo da doutrina espírita. Ele não nem tudo que está no Antigo Testamento, muito menos, né? Nem o que está no Novo Testamento, nem tudo é espírita. Kardec deixa do lado de fora
do corpo filosófico espírita, porque não são ideias espíritas, então vão ficar do lado de fora. Tem lá o artigo da Revista Espírita, onde Allan Kardec fala: Paulo foi um precursor. Precursor é uma coisa, mas ser o alicerce teológico é outra. Foi o precursor, ele fala do corpo espiritual. Paulo fazia parte da sociedade, era um dos espíritos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Allan Kardec pedia a Paulo para... Kardec pedia a Paulo para estar presente, né? Para estar presente e opinar sobre determinados assuntos. Mas a teologia paulina, ela não é a teologia espírita, a gente não pode colocar tudo. Vamos ver alguns exemplos? Então vamos lá. Primeira epístola aos Coríntios. Não sou, porventura, livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor. Então vejam, para os evangelhos antigos, como textos do Evangelho segundo Tomé, o Evangelho o que existiam eram discípulos. Apóstolo, como diz Paulo, é quem viu Jesus ressuscitado. Ah, mas essa pessoa foi seguidora de Jesus, já acompanhou Jesus, está entre os 70 que Jesus mandou nas cidades para falar às famílias sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Você viu Jesus depois que ele morreu? Não, não vi. Não é apóstolo. Eu vi. Eu sou apóstolo. O que é isso? Discurso de autoridade. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Vejam, nem de forma direta, nem de forma indireta, nem nas cartas verdadeiras, nem nas cartas segundo Paulo. Em nenhum momento, diretamente ou indiretamente, Paulo faz menção a um fato extremamente importante, que seria a traição de um discípulo, como Judas. Pode catar de ponta a ponta, não aparece ele ter sido traído por um discípulo. É um fato relevante? É um fato muito relevante. Isso faz os pesquisadores sugerirem que a traição de um discípulo é uma redação posterior a Paulo. É uma redação posterior a Paulo. E, inclusive, ele diz, olha, primeiro apareceu a Pedro, a Cefas, depois apareceu para os 12. Aí uma pessoa diz assim, mas aí teve em Atos dos Apóstolos uma eleição para escolher Matias. Atos dos Apóstolos é um texto bem depois de Paulo. Bem depois de Paulo. É um texto bem posterior a Paulo. Nada sobre a eleição de um novo discípulo se fala aí. Ele apareceu aos 12 e nos textos não aparece, nas cartas de Paulo não aparece nada sobre traição de um discípulo. Então, vejam, Kardec está certo, dentro da própria teologia, os teólogos não estão concordantes entre si, porque o espiritismo vai fazer teologia se nem os teólogos concordam entre si, porque para a teologia cristã plena, a traição aconteceu. Para os teólogos que dizem assim, não, as cartas de Paulo são o centro do pensamento a respeito de Jesus, não aconteceu essa traição. Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Veja, não só nessa carta, mas em outras cartas, Paulo dá ênfase a Tiago. Ele diz que ficou Tiago, seguiu Tiago. Não é o Tiago maior, nem o Tiago menor. As evidências seriam que esse Tiago é o irmão de Jesus, ou primo, porque no Evangelho de Marcos se fala de primos e irmãos e irmãs de Jesus. A palavra em grego é a mesma para primos e irmãos. Mas vejam, Allan Kardec diz, os irmãos de Jesus não só, tá, no Evangelho segundo o Espiritismo, não compactuavam com as ideias de Jesus, como ainda ficavam ao lado dos seus adversários. Sugere-se que esse Tiago, depois da aparição de Jesus, se converte e, por ser irmão de Jesus, assume uma forte liderança em várias comunidades cristãs. E Paulo dá ênfase a esse Tiago. Tá?
E aí Paulo diz, em último lugar, apareceu para mim como um abortivo. Por que abortivo? Porque eu sou tão pequeno, tão ruim, que eu nem nasci, já nasci morto. Pois eu sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, trabalhei mais que todos, eu sou melhor do que todo mundo, tá? Eu sou um abortivo, mas eu sou apóstolo. A nenhum momento Paulo diz que apareceu as mulheres, apareceu depois a Madalena, depois apareceu a fulana. Não, Paulo exclui do nome daqueles que são apóstolos de Jesus, Madalena. Madalena não aparece como sendo uma das que viu Jesus. Quando a gente leu a Bíblia, se a gente ler a Bíblia harmonizando todos os capítulos, ela vai fazer sentido de uma forma. Ler a Bíblia na ordem provável em que os textos foram escritos, isso muda completamente o entendimento. Marcos tem que ser lido antes de Mateus, e não Mateus primeiro e depois Marcos. Que quando você vai construindo cronologicamente, as coisas começam a fazer mais sentido em termos de a chamada elaboração redacional. Então, a teologia de Paulo já é uma teologia diferente do Evangelho de João. Já é uma teologia diferente. Para Paulo apareceu primeiro a Cefas, depois aos 12, depois deu destaque ao irmão, se for irmão. Para João, apareceu primeiro para Madalena. Certo? Então, veja que dentro da teologia não existe consenso. Por isso que, obrigado, Allan Kardec, nós não entramos nessa bola dividida que não iríamos chegar a lugar nenhum, porque o objetivo essencial e exclusivo do espiritismo é a transformação moral, o progresso moral dos espíritos. A gente ia se perder por um labirinto que a ciência não se encontra, a teologia não se encontra. São palavras de Allan Kardec. Quer dizer, é uma interpretação minha das palavras de Allan Kardec, que está até em slide, mas eu dessa vez não vou ficar lendo texto por texto. E veja só o que Paulo diz. Né? Olha só, isso aqui é muito importante. Primeira epístola aos Coríntios. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Então, vejam, Paulo, ele a teologia sobre Jesus de Paulo, ele, embora diga que conviveu com Pedro, embora diga que ele conviveu com Tiago, que ele aprendeu, etc., para Paulo, nas suas cartas, é muito claro. O papo é ele e Jesus. Jesus fala com ele diretamente. Eu recebi, não li nenhum texto, não está escrito, porque se Pedro foi um discípulo de Jesus, conheceu com Jesus, e a vida de Jesus importasse, porque ele não sentou ao lado de Pedro e falou assim, Pedro, eu sei escrever. Começa a falar aí que eu vou escrever tudo que você sabe sobre Jesus. Negativo. Paulo não estava assim, não estava interessado nisso, não. Porque o assunto era tratado entre ele e Jesus diretamente. Isso está no conteúdo das cartas de Paulo. Então, isso é teologia paulina. Com efeito, eu mesmo recebi o que eu vou transmitir. Na noite em que foi entregue, ele não fala de traição, ele diz que Jesus foi entregue. O Senhor tomou o pão, depois de dar graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é para vós, fazei isto em memória de mim. Então, vejam que isso aqui é pura encrenca, tá, minha gente? Isso aqui é combustível puro. Gálatas, capítulo 3. Antes que chegasse a fé, nós éramos guardadas sob a tutela da lei. Gente, lei, Torá. Não existe nada mais importante para o povo judeu do que a Torá. É a aliança de Deus com o povo judeu. Isso que Paulo está dizendo, vamos dizer o seguinte, do ponto de vista do judaísmo, é um absurdo. Antes da chegada da fé em Jesus, nós éramos guardados pela tutela da Torá. Ou seja, peraí, a Torá era... Como assim a aliança de Deus era só temporária? Para a fé que haveria de se revelar, fé em Jesus. Assim, a lei se tornou o nosso pedagogo até Cristo. Pedagogo não é aquele que insiste, o pedagogós era um escravo velho, que já não podia, não servia mais para o trabalho. Mas ele era de confiança. Então, o pedagogós era o escravo que levava a criança até o seu instrutor, na Grécia. Então,
Ele nada mais é do que um escravo que não tinha mais força para trabalhar, então para isso ele era inútil, mas que ainda era de confiança e pegava a criança, levava pela mão até o instrutor, e o instrutor, sim, esse iria ensinar. Então, Paulo está dizendo que a Torá, a aliança de Deus com o povo, sabe ali o negócio de Moisés, era só um pedagogós para levar o povo até Jesus. Assim, a lei se tornou para que fôssemos justificados pela fé. Então, o que salva o povo judeu não é mais a Torá, não é seguir a Torá, é a fé em Jesus. O que salva, a justificação significa fé, é a fé em Jesus. Com a chegada, porém, a fé, não estamos mais sob o pedagogós. A Torá, esquece a Torá, agora é a fé em Jesus. O que vai te salvar é a fé em Jesus. Ora, o Espiritismo acredita que fora da fé em Jesus não há salvação? Não, isso não é uma teologia, entre aspas, espírita. Isso não é uma teologia espírita. Isso é uma teologia paulina. A salvação pela fé, a justificação pela fé. Se um espírito quiser analisar esse trecho buscando os aspectos morais, como ensinou Allan Kardec, ok, vale a pena. Mas usar esse trecho como um fundamento do pensamento espírita, enquanto filosofia, enquanto religião, de maneira nenhuma. E mesmo dentro da Bíblia, tem a carta, agora eu não recordo se é Tiago ou é Pedro, onde ele diz o seguinte, olha, a fé sem obras é uma fé morta. Esse texto é para rivalizar com o que disse Paulo. Tá, você pode ter a fé, mas a fé sem obras não existe, é uma fé morta. Então, vejam, os 27 livros do cânone escolhidos no século IV, eles não estão conversando entre si em concordância, não. Não é só uma questão de subir a montanha e descer a montanha. É questão de teologia mesmo. De história nem se fala. E tem mais polêmica, tá, gente? A polêmica é bastante. E a fé de que isso tinha que ser... Lembra daqueles critérios para a escolha dos textos que eram canônicos, que começa lá no século II? Por isso que Marcião falava, olha só, esse negócio de judaísmo, ó, corta dos textos. Tira dos textos, é Lucas, mas sem judaísmo, o que tem de judaísmo, tira fora. O cânone é esse aqui. E aí os pais da igreja... Irineu, Eusébio, Jerônimo, Clemente, falaram assim, não, negativo. O Antigo Testamento é a antiga aliança. Jesus é a nova aliança, a gente não pode romper com a antiga aliança. Essa encrenca teológica, Allan Kardec dissolve esse nó lá no capítulo Não vim destruir a lei e os profetas. Ora, quando o Evangelho de Mateus diz, olha aqui, o que Paulo escreveu está errado, tá? A lei não é só um pedagogós, não. Ele não disse com essas palavras. Mas ele coloca na boca de Jesus a seguinte palavra: não vim destruir a lei e os profetas, vim dar cumprimento. Então, numa redação posterior, baseado no que o Paulo disse, o Evangelho segundo Mateus diz o contrário. Fala assim, tem nada de pedagogós. Ele não fala essa palavra, mas está ali subentendido. Ele não veio destruir a lei e os profetas. E Allan Kardec, no capítulo 1, explica, em relação às leis civis e às leis penais, Jesus mudou tudo. O que Jesus não mudou e não veio destruir? As leis morais, que estão sintetizadas em os 10 mandamentos, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vejam qual era o querigma. Esse querigma, transmitimos em primeiro lugar aquilo que eu recebi. Vejam, ele recebeu do Cristo. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, vejam, onde Paulo achou isso nas Escrituras, está todo mundo procurando até hoje, que não tem nada dizendo que o Messias morreria na cruz. Não, o Messias seria vitorioso, ele ia trazer de novo a pujança, a preponderância, a dominância do antigo império de Davi. E Salomão. E isso não aconteceu. E aí Paulo faz uma modificação. Olha, a Escritura diz que ele morreria pelos nossos pecados e ressuscitaria no terceiro dia, conforme as Escrituras. Mas qual Escritura? Não sabemos, porque não é a Escritura judaica. Tá? Isso eu estou falando de uma forma irônica,
Mas isso é uma teologia paulina, divergente do Antigo Testamento. E mais, olha, Paulo ele tem textos longos dizendo, lembra-se que um dos critérios era não haver tensões com o Império Romano? Epístola aos Romanos, capítulo 13, Paulo vai... Eu vou só ler esse slide. Submissão à autoridade civil. Todo homem se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus, de modo que aquele que se revolta contra a autoridade da comunidade cristã em Roma, era o imperador, tá? De modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que se opõem trairão sobre si a condenação. Os que governam incutem medo quando se pratica o mal, não quando faz o bem. Queres, então, ter medo da autoridade? Pratica o bem e dela receberás elogio. E o texto é longo, não vou ler, mas já ficou bem claro aqui para nós, quem quiser depois ler aí o capítulo 13 da Epístola aos Romanos. Por isso é necessário submeter-se não somente por temor ao castigo, mas também por dever de consciência. Então, ele está dizendo para a comunidade dos cristãos em Roma para se submeterem às ordens do imperador e que o imperador estava fazendo. Nero, talvez, não sei quem era, mas boa gente não era. Era uma autoridade dada por Deus. Dada por Deus. Então, vejam que nem tudo da teologia paulina é espírita. Por isso que Paulo é um precursor. Mas não são todas as suas ideias que são espíritas. Ideia espírita é essa aqui. 19 séculos depois, Paulo mudou completamente de opinião. Vejam bem, está no livro do professor André Leonardo Chevitarese, o que a história tem a dizer sobre ele. Ele apresenta baseado em estudos, e o professor André Leonardo Chevitarese é, sem dúvida, a maior autoridade latino-americana em cristianismos originários, cristianismos antigos. Ele coloca a ordem cronológica ideal para se estudar o Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, Gálatas, 1, 2 Coríntios, Romanos, Filemon, qual agora eu esqueci, tudo bem? Hebreus, Marcos. Veja, Hebreus, embora não seja de Paulo, autêntica, está entre cartas antigas. Marcos, depois vem Mateus, Efésios, 2 Tessalonicenses, Tito, depois Lucas, 1 João, 2 João, 3 João, Tiago, e aí vai uma ordem, depois é só printar essa tela. Então, você tem material do ano 50 ao ano 70, do ano 80 ao ano 100 e século II. Lendo nessa ordem, é possível até entender como foi sendo construído o pensamento cristão ao longo de 2 séculos e as teologias derivadas, tá? Espiritismo faz teologia? Bom, acho que agora a gente está até... Não preciso nem ficar lendo, mas só esses slides eu vou destacar aqui Allan Kardec. Ele vai fazendo críticas aos teólogos. Os teólogos, por mais esclarecidos que fossem da Idade Média, em particular os pais da Igreja, eles não eram bastante para não condenarem com heresia o movimento da Terra. Ele está fazendo uma crítica aos pais da Igreja. Então, teologia cristã inclui a coleção patrística, os escritos dos pais da Igreja. Isso faz parte da teologia. E Allan Kardec se afasta, ele critica e chama eles de teólogos. Tá? Por mais inteligente, Kardec é muito sábio. Às vezes a gente pensa assim, mas a Idade Média, ele fala aqui da Idade Média, a Idade Média é a Idade das Sombras, bom é depois do Iluminismo. Gente, a professora Nádia pode falar sobre isso muito melhor do que qualquer um de nós aqui. A filosofia da Idade Média, do período do medievalismo, né? Tomás de Aquino, Santo Agostinho e outros, ela dá de show no século XX e século XXI. Século XX e século XXI, eles não têm condições nem de engraxar a chuteira dos filósofos da Idade Média. E os da Idade Média
partiram da inspiração, da intuição, do pensamento filosófico. E os nossos agora têm muito livro para ler para virarem filósofos. Então, não chega aos pés do filósofo da Idade Média, tá? Essa ideia de que é medieval, a Idade das Trevas é essa, você vai pensar em bactérias, em anestesia, em cirurgia, tudo bem, Idade das Trevas. Mas quando o assunto é filosofia, as trevas eu considero o século XXI e as luzes da Idade Média, Idade medieval, né? Tanto que existem os historiadores, os filósofos, que são os medievalistas, acho que é esse o nome, que é tão densa a matéria que o cara tem que ser especializado no período medieval para estudar filosofia. E tem o que não é, assim, eu só consigo estudar o pessoal esse pessoal da Idade Média. É tanta coisa que eu não consigo, não tenho tempo de estudar outros filósofos. E aí Allan Kardec vai, aqui estão as referências, onde ele vai se separando ciência, espiritismo e teologia, conforme a gente já conversou bastante. Então, pergunta, para o espiritismo, a Bíblia é a palavra inspirada por Deus? Evidentemente não. Vejam, já começamos pela capa. A capa dos livros de Allan Kardec merece o nosso estudo. O Evangelho é segundo o Espiritismo, não é o Espiritismo segundo o Evangelho. Eu não vou buscar nos princípios espíritas fundamentação no Evangelho, não, eu uso o Evangelho para meus princípios e filosofia espírita. Inverte isso aí. Os princípios e filosofias espíritas é que vão dizer se aquele conteúdo do Evangelho do Novo Testamento, da Bíblia ou não, está correto ou não, com base nas leis, nos fenômenos espíritas, nas leis de Deus, nas leis da natureza, reveladas pelo Espiritismo. É o contrário. É o Evangelho segundo o Espiritismo, e não o Espiritismo segundo o Evangelho. É a Gênese segundo o Espiritismo. Não tem nada de criar em 7 dias. A ciência fala e depois o Espiritismo fala sobre a Gênese espiritual. São os milagres segundo o Espiritismo, e não o Espiritismo segundo os milagres. Olha, eu tenho aqui um milagre e agora o Espiritismo vai ter que provar que esse milagre existe. Ó o dedinho, não vai assim não. Está lá no livro. Está no livro. As predições são segundo o Espiritismo e não o Espiritismo segundo as predições. Nós não vamos usar o Apocalipse para ler o Espiritismo. Inverte isso. O Apocalipse, que quer dizer revelação, é que será lido com os óculos do Espiritismo. E aí a gente vai tirar isso é espírita, isso não é espírita. Isso é espírita, isso não é espírita. E o que não é espírita? Não é espírita. Então, o Espiritismo é uma teologia cristã? Cada um responda por si mesmo. Tá? Quando eu fiz uma formação onde tinha capelão católico, capelão protestante, aí era aquela brigalhada, quem era verdadeiro cristão, aí eles queriam me botar no meio da brigalhada, e aí falavam, por que vocês não são cristãos? Eu falei assim, não somos cristãos conforme a teologia diz, não. Mas se eu sou um bom seguidor de Jesus, cristão ou não, aí não é você que vai dizer. Quem vai dizer não é nem Jesus, tá? Jesus está fora desse julgamento. O juiz é Deus. O único juiz supremo que existe é Deus. Os outros são colaboradores. E aí a discussão parava e deixava o espiritismo de fora da bagunça. Era bom demais. Nesses minutinhos que me restam, vou mostrar o seguinte. Isso aqui é um instituto, né? Instituto Bíblico de Chicago, nos Estados Unidos. Quem estuda nessa universidade, ele assina, quando se matricula na faculdade, um termo. Qual é o termo? De que acredita de que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. A Bíblia é a inspiração verbal plena, ou seja, a Bíblia não contém erros. Bom, para começar, a Bíblia não é um livro, é uma biblioteca. Só o Novo Testamento são 27 livros de 7 ou 8 autores, que discordam entre si, como a gente mostrou, pequeninas informações. A encrenca é muito maior, tá? Então, a pessoa assina algo que ela vai defender, mas ela não acredita. E aí você vai encontrar estudiosos dentro dessa instituição, como, por exemplo, Bart Ehrman. Bart Ehrman não é muito querido dos historiadores, embora ele fosse diretor do Departamento de Estudos Religiosos da Universidade Norte Carolina. Ele ficou muito famoso no canal History Channel, na Discovery, NetGeo. Sempre que tinha documentários, alguma coisa sobre Jesus, eles iam entrevistar
o Bart Ehrman. Aí, digamos, uma entrevista de horas, recortavam lá 2 minutos, aí saiu o troço que o canal de televisão quer divulgar, né? É a super edição. Eu disse um monte de coisa. Você pegou esse pedacinho, mas aí usa-se um nome, uma reputação para, vamos dizer assim, editar uma verdade. Mas também são canais de TV. Quem assiste tem que saber. Eles querem entretenimento, eles querem que eu fique aqui sentado e não troque de canal. Então tem que ser também assim. Mas o que interessa aqui? Então, embora ele tenha estudado nessa universidade e assinado o compromisso, ele publicou essas obras, o que Jesus disse, o que Jesus não disse. Só um detalhezinho. O Jesus falava o aramaico. O aramaico ele tem uma proximidade com o hebraico, mas conforme Adin Satsalt disse, é como o português e espanhol. Parece, mas é bem diferente, tá? Mas os evangelhos eles estão em grego, eles não estão em aramaico, ok? Então vejam, o aramaico o grego antigo é uma encrenca gigantesca. Professora Nádia, eu prometo que vou terminar daqui a pouquinho. Você pode ler para mim esse texto trazido do português, em português, mas imitando o grego? Consegue ler? Não, você quer o quê? Que eu use a fonética da língua grega clássica? Lendo isso aí? Não, língua grega não, está em português mesmo, mas está no estilo grego. Sim, mas porque, você veja quer bem, que eu os textos use a fonética grega, isso? Clássica? Não. Os textos em grego são essas letrinhas, sem ponto, sem vírgula, sem parágrafo, sem separação. Não tem nada. Aí eu coloquei em português um embaralhado de letras como se fosse um texto do Novo Testamento em grego, que é assim, não tem ponto, não tem parágrafo, a palavra para no meio. É quase impossível, não é? Vai dar um trabalhinho. Aí, então, vou dar uma facilitada. Parece, sabe o quê? Vou colorir. Parece o livro do Joyce. Agora eu colori para separar um pouquinho, para facilitar. O texto em grego, como está aqui atrás de mim, não tem facilidade nenhuma. Aí ficou mais fácil de ler, não é isso? Médio. Então eu vou ler que está maior aqui para mim. De tanto engolir sapos no trabalho, o Fabiano se encheu e chutou o balde. Então, imaginem ler, estudar. Você sabe, Fabiano, você sabe que muitas vezes o teleprompter na televisão faz isso assim, quando divide a palavra. Faz isso, parece um teleprompter. Mas vejam, o texto está em português, mas se eu der para um jovenzinho, uma criança, um adolescente, 10, 12 anos, para explicar o que significa essa frase de tanto engolir sapos no trabalho, eles não sabem mais o que é essa expressão, engolir sapos. Ele não sabe, ele não conhece. Fabiano se encheu, chutou o balde. Alguns não sabem o que quer dizer chutar o balde. Então, se isso aqui for lido daqui a 200 anos, talvez a pessoa pense assim, bom, de tanto engolir sapos no trabalho. Qual era o trabalho do Fabiano? Engolir sapos. Ele engolia, sabe? Pegar sapo e engolia o sapo. Fabiano se encheu, ou seja, ficou cheio de sapo, passando mal. Para não comer mais sapos, o que ele fez? Chutou o balde, os sapos devem ter saído pulando, e aí ele não precisou comer o resto dos sapos que faltavam. Então, vejam, o fato de conseguir ler o texto no grego não significa que entendeu o sentido, porque a gente tende a trazer uma língua passada para o tempo presente, ao passo que tem que ser o contrário, você tem que ir do seu tempo presente e se situar lá no passado, como Allan Kardec fala em O Evangelho segundo o Espiritismo. E tem mais problema, tá? Está no livro do Bart Ehrman. O que Jesus disse, o que Jesus não disse. As escrituras, além das dificuldades da própria tradução, porque aqui você não sabe se está separando uma palavra, um parágrafo, uma estrofe, uma oração, uma sentença, não tem separação. As escrituras eram produzidas através de cópias manuais, letra por letra, uma a uma. Trabalho árduo, extremamente cansativo. Imagina você fazer uma cópia de um texto, cabeça para lá, no computador, cabeça para lá, cabeça para cá. A gente não se perde? A gente se perde. Imagine fazer cópia manual. Todos os textos que circulassem, para quem era alfabetizado, eram feitos
cópias manuais. O que chegou até o século IV desses documentos são cópias da cópia da cópia da cópia. Como as cópias eram manuais, letra por letra, o trabalho era árduo, extremamente demorado, em vista disso, ocorreram uma enormidade de erros, de omissões, acréscimos, magrafias, borrões, salto no texto, etc. Erros já observados desde o século II. Por quê? Você tem trechinhos, pedacinhos, cópias, onde o copista diz assim, não coloque erro nessa. Ele já escrevia para o outro, dizendo, olha, não erra isso aqui, porque isso é assim, não muda. Existe recadinho de um copista para outro. Vejam, tem um texto onde aparece na carta de Paulo, eu não vou conseguir lembrar qual é, onde Paulo diz assim, a mulher na igreja tem que ficar calada. Se descobriu um documento onde a mulher na igreja tinha que ficar calada, não está no conteúdo de Paulo, está num rodapé escrita pelo copista. Paulo diz uma coisa, o cara copiou, mas embaixo ele corrige. Olha, a mulher na igreja tem que ficar calada. Com a cópia da cópia da cópia, o que o copista escreveu se incorporou ao texto de Paulo. Por isso, quando a gente fala redação, a redação vai elaborando. Gente, isso acontece atualmente com textos espíritas. Viu? Lembra que a gente estudou qual o modelo, o melhor modelo e guia que Deus tem oferecido ao homem para servir, qual o modelo servir de modelo e guia? E a gente traduz Jesus, e o texto original é vede Jesus, e não Jesus. Imagina naquela época, aquela letrinha, tá? E o problema é maior. Que o camarada traduz, por exemplo, traduziu de acordo com as suas convicções. O material copiado está no grego. Jesus, como já falei, não tem ponto, não tem parágrafo, então existem erros não intencionais por erro de interpretação e leitura. E também tem uso abundante de figuras de linguagem, expressões de linguagem, regionalismos, termos hebraicos, alegorias. Bom, vocês acham que todas as cópias eram feitas por escribas, por copistas profissionais? Não. A maioria esmagadora não sabia ler e escrever, só repetia o desenhinho. Olha a quantidade de erros que aconteceram baseados em o cara está só repetindo um desenho, ele não sabe que é aquela letra. Aí se é um assim, 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 assim. E isso muda tudo num texto antigo em grego. Então, como a gente pode dizer, esse evangelho está perfeito, é a palavra exata de Jesus, ou como se divulgava, Jesus na sua forma original. Gente, isso é um erro de premissa, de pressuposto. Para quem ficar chateado comigo, vai ver os 3 primeiros slides que eu coloquei, tá? Opinião. Mas é um erro de pressuposto, de premissa. Além disso, pessoas que não sabiam ler faziam essas cópias. Olha, Códex, isso aí para quem quiser investigar e gostar desse assunto. O Códex Sinaíticos, que é um dos mais antigos, completo, que tem o Antigo e o Novo Testamento. Você tem muito trechinho, pedacinho, pergaminho, tem um que é do tamanho do cartão de crédito, o outro é um pedaço de papel. Só um detalhe, lembra da história dos escritos lá de Nag Hammadi? O de Cabras levou para casa. Aí ele, como mora no Egito, falou, isso aqui tem valor, depois eu vou levar para alguém olhar, analisar, e deixou lá em cima. A mãe dele, para ligar o fogão a lenha, não sei o quê, pegou livros e queimou os livros para acender a lenha. Então, isso que nós temos, tem muito material, mas tinha muito mais coisa, tinha até livros de autores gregos, porque esse camarada ele colecionou não só livros cristãos, mas livros de autores gregos. Então, o que foi usado para queimar e fazer o café da manhã desse pastor de Cabras? Só nós não sabemos. Mas o que se sabe, que ele mesmo conta, é que a mãe dele botou no fogo para acender o fogão a lenha. Muito documento histórico. Muito documento histórico, tá? Porque a pessoa não sabe ler, não sabe escrever, está lendo um monte de desenho, fala assim, o que é isso? Isso é jornal velho, entre aspas, né? Vai para o lixo. Então, esse códex, que é um códice sinaítico,
Se você entrar em www.codexsinaiticus.org, www.codexsinaiticus.org, esse códex, que era chamado Códice Sinaítico, ele foi totalmente digitalizado. Foram feitas algumas traduções, e as traduções passaram para as diversas línguas. Claro que, hoje, uma palavra que se usava na antiguidade é motivo de muito estudo pelos pesquisadores, muito estudo pelos estudiosos. Essa tradução é uma sugestão de tradução, não pode ser levada ao pé da letra, mas é super interessante, porque vai aparecer assim, você lá em cima escolhe qual o livro, o capítulo e versículo. Ele mostra a digitalização do Códice Sinaítico. Veja, isso é século IV, tá? Século IV. Por quê? A partir do Concílio de Nicéia se começou a selecionar o cânone, o que estava no Antigo Testamento que era autêntico, o que estava no Novo Testamento que era autêntico. Aí tem os evangelhos, etc, etc. A ordem dos evangelhos também foi estabelecida em concílios, com os líderes episcopos das diversas igrejas. Acontece o famoso soco na cara de Papai Noel em cima de Marcião, não é isso? Vocês conhecem a história, né? Que São Nicolau é um dos líderes, é um dos episcopos. Não, Marcião não, é outro século. Ário. Aí Ário, o arianismo era considerado heresia, e aí eles estavam brigando. E aí Papai Noel, São Nicolau, dá um socão de mão fechada e leva nocaute o Ário e o arianismo. É assim que Papai Noel é São Nicolau, né? Foi assim que Papai Noel, isso é famoso, tá? Isso aí não é lenda urbana, não. O arianismo ele não só virou heresia, como ainda virou um nariz quebrado. E isso é uma história veraz. E aí ele coloca a tradução para a sua língua. Você faz o translation e ele coloca na língua que você quer esse trechinho, como ele digitalizou, e esse material é estudado. Mas vejam, esse é um material do século IV. Os historiadores estudam materiais mais antigos, né? Houve nos textos mudanças intencionais por discordâncias teológicas, linguísticas, interesses pessoais, harmonização com o Antigo Testamento. Vocês viram que a carta de Paulo bate de frente com o Antigo Testamento? Por isso que essa harmonização, a antiga aliança e a nova aliança, é uma harmonização teológica, porque já na carta de Paulo, que é dos documentos mais antigos, a antiga aliança é pedagogós. Esquece isso tudo. Agora é Jesus. Fé em Jesus. E a fé é essa aqui, é esse querigma. Tá? Então, o Antigo Testamento, Paulo já está chutando. Ok? E ainda bem que o Espiritismo passa ao longe, ele não se fixa no Antigo Testamento, e do Novo Testamento é a moral cristã, que é a moral do Espiritismo. Moral. Então, há adaptações com os textos helênicos, há competições de Jesus com os curadores, os magos. Atos dos Apóstolos é um livro onde Paulo é um mago. Ele fulmina uma cobra com o olhar, ele cura mais do que Jesus. Então, Paulo é um mago em Atos dos Apóstolos. Isso aqui é sobre as perícopes. Em outra oportunidade, a gente conversa. Problemas. Quando inventaram a escrita, Erasmo de Roterdã, teólogo, humanista do século XVI, ele produziu a primeira edição da Bíblia, do Novo Testamento, em grego. Ele consultou os textos primitivos que incluíam a doutrina da Santíssima Trindade. Entretanto, teve de reinseri-la em edições subsequentes. Vejam, Erasmo de Roterdã, quando imprimiu a primeira Bíblia, ele tirou dessa Bíblia a doutrina da Santíssima Trindade. Nas outras reimpressões, a doutrina da Santíssima Trindade voltou. Então, na primeira Bíblia impressa, já existe uma alteração redacional. Olha só a encrenca. Por estimativa, naquele período que esse livro foi escrito, mais de 5.700 manuscritos gregos do Novo Testamento, desde um pequeno códice até um fragmento. 10.000 manuscritos de versões, que não é em grego. 5.700 em grego, já deve ser mais, e 10.000 em versões, como a Vulgata, Latina, Siríaca, Copta e Armênia.
E os escritos dos pais da igreja também têm que ser levados em consideração. Eu vou parar já, tá, gente? Só um segundinho aqui. Isso aqui é importante ver. Isso é de um códice, não me lembro agora qual é o códice, mas... sim, é o Códice Vaticano, que é do século IV, está lá no Museu do Vaticano, e ele tem uma nota marginal. Tem aqui o códice, o texto bíblico e uns escritinhos. Sabe o que está escrito nesse escritinho? Está escrito assim: insensato e desonesto, deixe o texto antigo, não o altere. O copista pegou um erro de cópia, um erro teológico, mudou, corrigiu e já escreveu para o próximo. Olha, não muda esse troço aqui, não. Você está sendo insensato e está sendo desonesto. Então, pensem, gente, séculos, cópia da cópia da cópia da cópia. Sim, Adin Sainsaut. Toda tradução, ele esteve no Brasil, tá? Tanto que ele fez uma entrevista para a Globo News. Era um rabino israelense, o maior conhecedor de aramaico. Acho que o Mel Gibson, para fazer o filme, até consultou o Adin Sainsaut, o maior conhecedor de aramaico. Aí ele diz o seguinte: toda tradução é um comentário, uma forma de interpretação. Toda tradução é uma interpretação. Então, embora Kardec soubesse até ler o grego, ele utiliza a tradução de Saci. Fala, olha, eu vou usar uma tradução que eu considero boa, tradução de Saci. Essa tradução vai ser que eu vou basear os estudos filosóficos morais à luz dos princípios das leis espíritas do Antigo e Novo Testamento. Juro que são os 3 últimos slides. Agora eu tenho que ler Allan Kardec para mostrar como ele posiciona o espiritismo num ponto de vista, vou usar essa palavra, não estou usando errado, superior à história e à teologia, porque coloca do ponto de vista da vida futura, da vida espiritual, da vida imortal, da vida evolucionária. Evangelho segundo o texto, a referência está aqui embaixo, tá? Para compreender melhor, e aí vocês vão evocar tudo que nós lemos até agora. Para compreender melhor algumas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de certas palavras, que neles são empregadas frequentemente e caracterizam a situação da sociedade judaica e dos costumes naquela época. Essas palavras, não tendo mais para nós o mesmo sentido, muitas vezes foram mal interpretadas e, por isso mesmo, criaram muitas dúvidas. A compreensão do seu significado explica, além disso, o verdadeiro de certas máximas que, à primeira vista, parecem estranhas. Eu acho que eu não preciso nem comentar, né? Está bem claro aqui, né? Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar que, instintivamente, se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, lícito é acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado algumas alterações. Basta que um erro se haja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. Allan Kardec era titular de uma sociedade de história europeia, parisiense. Uma importante sociedade de história parisiense. História era um dos conhecimentos polimáticos de Allan Kardec, mas ele não entrou nessa seara, porque já vimos quão complicado é sair desse labirinto. Não entre num labirinto que você não vai conseguir sair. Então, está aqui o texto, 200 anos antes de Bart Ehrman, já falando que Bart Ehrman fala no seu livro. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, que a Gênese designa as fases da criação. Bom, isso aí... Esse texto não, esse eu preciso ler. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e sua inacreditável benevolência com todos.
os incrédulos não deixaram de tirar aí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que a sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado que do outro estabelecia, donde esta consequência rigorosa, 2 pontos. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, aí não é nem mais o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Evangelho segundo Jesus. Tá? Palavra de Jesus em contradição com Jesus. É que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não são suas. Então, Allan Kardec já está dizendo, há conteúdo que não são palavras de Jesus. Não são palavras de Jesus. Sobre a teologia dos milagres, aí é muito mais forte a coisa. Esse slide eu preciso ler. E foram extratos, né, frases, onde aparece Allan Kardec afirmando o seguinte: essas palavras ditas por Jesus, absurdas se a considerarmos ao pé da letras, são sublimes se lhes procurarmos a essência. Então, Allan Kardec pega o Novo Testamento, lê as palavras de Jesus e diz, está escrito assim, mas eu vou apresentar como princípio espírita a essência, e não a letra, a essência. Que o interessa é a essência moral. E aí, em outros trechos, Allan Kardec escreve assim, Jesus não pode ter querido dizer que, ou seja, na Bíblia está escrito de um jeito, e Allan Kardec diz, Jesus não pode ter querido dizer isso. Está errado a Bíblia. A palavra correta de Jesus é tal. Outro trecho. Sua linguagem era quase sempre figurada. Quase tudo que Jesus fala é no sentido figurado. E aos homens incapazes de compreender os delicados matizes do pensamento, Jesus falava com imagens fortes que produziam o efeito das cores vivas. Então, a inteligência está ali presa, algemada. Para quebrar essas algemas, esses grilhões, Jesus usava imagens fortes, de cores vivas, para o cara, pum, rompe a algema, aí o pensamento sai voando da gaiola, livre, libertando o pensamento. Mas vejam, ele está explicando que quase tudo está ali é figurado, não tome ao pé da letra. E a gente pega ao pé da letra para dizer, olha a palavrinha que Jesus disse. Em muitos trechos, muitos, não são no Evangelho, hein, gente? Allan Kardec faz assim, o verdadeiro sentido do seu pensamento se revela nestas palavras. E Allan Kardec reescreve o que Jesus queria ter dito. Ele edita Jesus, ele faz uma edição de Jesus, não Jesus, do Novo Testamento. Tá? Então, onde o Espiritismo faz teologia aí, não consegui achar. Muito obrigado a todos. Agradeço, peço que compartilhem esse vídeo, que divulguem nas suas redes sociais. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, Fabiano Pereira Nunes. O ICEB, mais uma vez, agradece um precioso estudo que você nos traz com pesquisa tão rigorosa, profunda, evidentemente séria, e que nos faz sempre pensar mais e desejar estudar mais. Por falar nessas questões, quando você colocou aqui várias questões nessa sua pesquisa, questões que dizem respeito à área da linguística, principalmente porque inclusive você trouxe aqui uma listagem dessas questões que a linguística estuda profundamente, né? Aliás, os espíritos disseram lá no Livro dos Espíritos, entendei-vos quanto às palavras, que é o título de um capítulo do meu livro Reflexões à Luz do Espiritismo. Quando o Kardec diz as palavras não têm mais para nós o mesmo sentido, é porque ele se refere ao que em linguística a gente chama de diacronia, que é você estudar uma palavra, ou um texto, ou uma expressão ao longo da história, porque ela vai assumindo acepções diferenciadas à medida que os usuários do sistema linguístico vão aplicando aquilo nas suas relações do cotidiano, da vida. Então, essa questão da diacronia é muito interessante. Quando você falou da Revolução dos Espartacos, né? Milhares, sim. Em roteiro, o Emmanuel
está um livro que nós até estudamos um dia desses em um programa. O Emmanuel diz que foram 30.000 escravos mortos nessa revolução e que o objetivo da Revolução de Espartacus era simplesmente terem mais liberdade para viver, para fazer as coisas, etc. E uma coisa bastante, bastante importante, que é sempre bom nós lembrarmos, e às vezes nós ouvimos isso no movimento espírita, é que o espiritismo é uma ciência, filosofia e religião. Não é isso, nessa ordem. A ordem o espiritismo é uma filosofia de comprovação científica, porque a ciência muda, e de consequências morais. Se quiser dizer religiosas, ok, pode dizer. Aliás, por que digo isso? Não só do ponto de vista filosófico, porque dentro da filosofia existe uma sub-área que é a filosofia da ciência, que é uma coisa diferente de nós dizermos que o espiritismo é uma ciência. Em alguns textos, o Kardec disse que o espiritismo é uma ciência, mas ele estava se referindo ao método que ele usava e não à essência como campo de conhecimento. Professora, então, só uma observação. O primeiro livro espírita, que é o Livro dos Espíritos, na capa, a primeira linha... Era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Tanto isso é verdade que os próprios espíritos que avalizaram, fizeram uma revisão do trabalho do Kardec, está lá escrito filosofia espiritualista. É a primeira linha do espiritismo. Exatamente. Não, é logo na primeira impressão, é filosofia espiritualista, né? Por que ele não colocou espírita? Isso já é uma outra questão que a gente pode depois discutir, mas na época vigorava não só o espiritualismo, mas os espiritualismos no plural, e nós escrevemos isso num capítulo de um livro que nós escrevemos conjuntamente, vários especialistas, cada um na sua área. Nós fizemos isso em 2004, em homenagem ao bicentenário do Kardec, está lá no nosso capítulo. Eu tinha feito aqui umas observações, mas eu acho que a gente pode deixar, sabe por quê? Nós podemos deixar para depois no seu próximo estudo, em que nós vamos falar o Jesus de Kardec, pura e simplesmente, não é isso? Olha, só uma observação. Paulo, 19 séculos depois, mudou de ideia, tá? Eu coloquei aqui o trecho do Evangelho, onde Paulo discorda do Paulo das epístolas e diz o seguinte, olha, todo aquele que pratica caridade é discípulo de Jesus, qualquer que seja a seita que ele pertença. Então, Paulo espírita é diferente do Paulo da epístola. Paulo, exatamente. Ele já pensa bem diferente. Exatamente. Aliás, na Antiguidade Clássica se dizia mutare concilium sapientia est, né? Mudar de opinião é próprio do sábio. Então, Paulo mudou de opinião séculos depois e espírita que é. Agora nós temos aqui uma questão no chat, espera aí. É você mesmo. Botei o texto aqui. E você colocou aqui o capítulo 5º, Fora da Caridade não há salvação. Eu vou ler do nosso querido Paulo, Paris, 1860. Você quer ler? Não, pode ler, por favor. Fora da caridade não há salvação. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade
são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Paulo, o Apóstolo, Paris, 1860. O Evangelho segundo o Espiritismo, trabalho da aula magna, que é a codificação de Allan Kardec à humanidade. A teologia paulina aí é totalmente alterada, né? Digamos, atualizada. Exatamente. Podíamos dizer até ampliada, né? Está ampliado. Fabiano Pereira Nunes, obrigada. O ICEB está muito encantado, mais uma vez, eu que agradeço. Com a profundidade dos estudos que você nos trouxe hoje e costuma nos trazer ao longo de todos esses nossos encontros maravilhosos para estudarmos Jesus e o Espiritismo. Eu que agradeço. Obrigada a todos que estiveram conosco em ambos os planos de existência, agora, e também a todos os que ainda vão nos assistir, estudar e refletir conosco no estudo de Fabiano Pereira Nunes, em ambos os planos de existência, que vão ver no YouTube e vão estudar conosco, porque o tempo já é outro e é uma espécie de abstração no universo. Que a paz de Jesus permaneça conosco, mestre querido, no momento em que nós, buscando o teu coração ainda uma vez, para agradecer-te, mestre, pela oportunidade tão valiosa de aproveitarmos dos estudos de nosso companheiro Fabiano Pereira Nunes, para cuja mente e coração nós te rogamos lances luzes por sobre essa sua contribuição para o ICEB e para o mundo de um modo geral. Guarda-nos, Jesus, em tua paz e tua luz. Dispensa tua misericórdia, tua resiliência por sobre todos os nossos irmãos que atravessam duras provas e expiações no planeta que tão misericordiosa e amorosamente diriges. Fica conosco, graças te damos, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja.